par isolado no nitrogênio, tinha 3 pares ligados, a repulsão de 4 pares é um arranjo tetraédrico, né? É por isso que a amônia era uma pirâmide trigonal. Então, eu sei que eu preciso de 4 orbitais híbridos para poder ter essa estrutura tetraédrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar orbital S com 3 orbitais P. Quando eu faço isso, eu misturo um orbital S com 3 orbitais P. Eu tenho 4 orbitais atômicos misturados. Isso vai me dar 4 orbitais híbridos sp3. Quando eu coloco esse 3 aqui, não quer dizer que eu tenho 3 elétrons aqui. Quer dizer que eu estou pegando 3 orbitais P. O que eu vou ter então, agora, né? Se eu for fazer uma distribuição de energia, então eu tenho aqui um S2, aqui no 2S2 e 2P6 eu misturei e fiz os híbridos. Então, no lugar de eu ter 2S2 e 3Ps, eu vou ter 1, 2, 3, 4 orbitais híbridos sp3. Quantos elétrons eu tenho no total, contando um S? 7. Então, esse aqui está com uma energia longe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha o par isolado do nitrogênio. Então, eu tenho 4 orbitais. Um está totalmente preenchido e tenho 3 disponíveis para ligação. Se eu coloco aqui os hidrogênios, que tem configuração S1, eu vou formar 3 ligações sigmas. Qual vai ser a geometria da amônia? De novo, a repulsão de 4 orbitais, né? Um ângulo mais fechadinho do que o que eu tenho no tetraedro. 2 coisas que eu quero falar. Primeira coisa, esse jeito de fazer é um dos modelos que eu posso usar. Não quer dizer que seja o único. Tá certo? Esse é um modelinho que é muito usado em química orgânica. Vocês vão ver que em química orgânica se usa muito teoria de ligação de valência. Pelo menos do ponto de vista conceitual. Que é essa história, os elétrons, esses elétrons aqui, ó, são os elétrons do nitrogênio. Eu distribuo os elétrons do nitrogênio nos orbitais híbridos do nitrogênio. Os elétrons estão muito localizados. Na teoria dos orbitais moleculares, eu tenho muito mais flexibilidade. Os elétrons que vão participar da ligação, eles não pertencem mais a este ou aquele átomo. Eles pertencem à molécula como um todo. Tá certo? E o que eu mostrei para vocês, como é que eu represento, a gente só vai mostrar não moléculas poliatômicas, mas só moléculas diatômicas, né? Como é que a gente mostra a ligação sigma usando orbitais moleculares, ao invés desses orbitais híbridos? E vocês estão com sorte, hein? Porque eu tenho uma reunião ao meio-dia, senão a gente ia adiantar um pouquinho. Ó, eu vou colocar aqui um diagrama de energia. Vamos pegar o caso mais simples, que é o caso do hidrogênio. A gente já falou disso ontem. Eu tenho aqui um átomo de hidrogênio e tenho um átomo de hidrogênio. É claro que esse elétron do átomo de hidrogênio tem a mesma energia desse elétron do átomo de hidrogênio. São 2 elétrons iguais. A configuração eletrônica do hidrogênio é um S1, um S1. Então, como é que eu coloco esse elétron aqui? Ó? Spin para cima, spin para cima. Quando eu formo a ligação covalente, quando 2 átomos de hidrogênio, quando as nuvens eletrônicas, elas se recobrem, isso quer dizer o quê? Quer dizer que os 2 núcleos estão compartilhando os 2 elétrons. E essa tem que ser uma condição que diminua a energia do sistema. Porque senão, por que eles iriam se ligar? Certo? Então, quando eu misturo esses 2, quando eu recubro, na verdade, não misturo, quando eu recubro esses 2 orbitais atômicos, eu gero um orbital molecular, que é um orbital que não descreve mais átomos individuais, mas descreve a molécula de hidrogênio como um todo. Então, esse orbital eu vou chamar de um orbital sigma, porque está envolvendo esse recobrimento frontal. Só que do mesmo jeito como na hibridização,
eu tenho que ter o número de orbitais híbridos igual ao número de orbitais atômicos que eu misturei, aqui é a mesma coisa. Se eu sobreponho 2 orbitais atômicos, eu vou ter 2 orbitais moleculares. E na teoria dos orbitais moleculares, um é ligante, um favorece a ligação e o outro desfavorece a ligação. Então, eu vou ter um sigma ligante e, com maior energia, o sigma antiligante, que eu represento com uma estrela. Então, esse de maior energia é um orbital molecular antiligante. Esse antiligante, ele desfavorece a ligação. Esse orbital sigma é um orbital ligante. Ele favorece a ligação. Quantos orbitais, quantos elétrons eu tenho para colocar nesses orbitais moleculares? Eu tenho 2. Eu vou colocar primeiro aqui. 1, 2. Esse aqui fica vazio. É assim que eu represento a molécula de hidrogênio usando os orbitais moleculares. Não é simples? A única coisa que vocês têm que aceitar é o seguinte, mas que fica fácil, olha. Se vocês pensarem que um orbital molecular é a combinação de orbitais atômicos, e que o orbital atômico mais simples é o orbital 1s do hidrogênio, quais são as combinações lineares que eu posso fazer com 2 orbitais 1s? Combinação linear. Eu posso somá-los ou subtraí-los. Se eu somo, eu tenho um orbital ligante. Se eu subtraio, eu tenho um orbital antiligante. Então, o aparecimento dos orbitais antiligantes decorre do fato de eu estar fazendo essa combinação linear. Professora, então se Sim. subtraindo os 2 elétrons, eles não iam para o sigma ligante, eles iam para o antiligante? Se eu tivesse elétrons suficientes, sim, isso pode acontecer. Eu vou dar um exemplo agora. Um outro exemplo que a gente pode considerar que vai acontecer a mesma coisa, mas deixa eu falar, antes da gente dar um outro exemplo, eu posso calcular a ordem da ligação da molécula de hidrogênio. A gente sabe qual é a ordem, não é? Qual é a ordem? Qual a ordem da ligação? 1. Então, na molécula de hidrogênio, eu sei que a ordem de ligação é 1. Será que eu tiro a ordem de ligação desse diagrama? Lógico que eu tiro. Nós aprendemos lá, quando a gente estava vendo VSEPR, cargas formais, aqueles modelos mais simples, a gente viu que a ordem de ligação era o número de ligações dividido, por exemplo, uma ligação XY, né? Qual é a ordem da ligação XY? A gente pegou e contou o número de ligações entre X e Y e dividiu pelo número de átomos XY ligados. Por exemplo, no carbonato. Né? Carbonato nós tínhamos 4 ligações, carbono-oxigênio, e tínhamos, como é CO3, 3 pares carbono-oxigênio. Portanto, 4 dividido por 3, 1,33. É assim que a gente obteve a ordem de ligação. No carbonato, no SO2, enfim. Quando eu posso obter a mesma informação usando orbitais moleculares. Como é que eu faço a conta? É o número de elétrons ligantes menos o número de elétrons em orbitais antiligantes dividido por 2. Então, a ordem de ligação é igual ao número de elétrons em orbitais ligantes menos o número de elétrons em orbitais antiligantes
isso aqui dividido por 2. Então, no caso do hidrogênio, é 2 menos 0 dividido por 2 dá 1. Aí vamos pensar numa molécula em que eu poderia ter um orbital antiligante preenchido. Eu dei esse exemplo ontem, né? A gente pode pensar, por exemplo, será que a molécula de hélio 2 existe? A gente já fez também essa conta em aula, eu acho. A molécula de hélio 2, ela seria formada por um átomo de hélio que se ligaria a um outro átomo de hélio. Tá certo? O hélio tem número atômico 2, portanto a configuração eletrônica é um S2. Bom, recobrimento frontal só tem orbital sigma. Um sigma ligante e um sigma antiligante. Quantos elétrons eu tenho? Bom, cada átomo de hélio eu tenho 2 elétrons, no total vou ter 4. Coloco 2 primeiro no de menor energia e completo com os outros 2 o de maior energia. Qual é a ordem de ligação? Qual é a ordem de ligação? Quantos elétrons eu tenho em orbital ligante? Quantos eu tenho em antiligante? Dividido por 2. Essa ligação existe? Ordem 0, não. A molécula de hélio 2 não existe. Mas eu poderia, como eu falei para vocês, eu poderia ionizar. E ao invés de eu ter o hélio, eu poderia ter a molécula, tirei um elétron, de hélio 2+. Hélio 2+ existe? Sim, porque agora eu tenho 2 menos 1 dá 1, dividido por 2 dá meio. É uma ordem de ligação menor do que 1, mas é diferente de 0, é maior que 0. Diga. Não sei. O que você acha, pela conta que a gente acabou de fazer? Ordem de ligação meio. É uma ligação fraca, mas existe, né? Existe na Terra em condições normais? Provavelmente não. Existe em condições excepcionais, em tubos de descarga. Tem alguma coisa engraçada que eu estou falando? Não? Não, só para entender. Existe em condições excepcionais, existe... Logo no começo do semestre, eu convidei vocês para uma palestra sobre astrobiologia. E, por exemplo, no espaço interplanetário, existem espécies químicas que a gente não acha aqui na Terra, porque estão em condições muito especiais de energia, são fragmentos ionizados. A chama, por exemplo, de um fogão, a gente chama de plasma. Plasma são fragmentos ionizados de moléculas. Esses fragmentos ionizados, eles são altamente reativos. É claro que você não vai ter aquelas espécies isoladas, mas elas existem no intervalo de tempo pequeno, porque são bastante reativas. Então, para a teoria admitir a existência dessa espécie, basta que a ordem de ligação seja diferente de 0. E quanto maior for a ordem de ligação, mais forte é a ligação química. Eu posso só falar mais uma coisa e mostrar um videozinho? É 2 segundos, juro. Qual é o problema que a gente tem a partir desse ponto aqui? Qual é o problema que a gente tem a partir desse ponto aqui? Que na verdade não é um problema, é uma solução, né? Se nós pegarmos aqueles diagramas de energia que nós fizemos... É rapidinho, gente. Se nós pegarmos aqueles diagramas de energia dos orbitais atômicos e formos escrever a ligação, formos descrever a molécula de oxigênio, o O2, a gente vai descobrir, então, o oxigênio
Eu vou colocar aqui, ó. Eu juro que é rápido mesmo. Eu vou mostrar o videozinho para vocês e a gente termina isso quando eu voltar. Molécula de oxigênio, perdão, o átomo de oxigênio, ele tem 8 elétrons, número atômico 8. A configuração eletrônica dele é um S2, 2S2, 2P4. Se eu for fazer aquele diagrama de energia, se eu for fazer o diagrama de energia para o oxigênio, eu vou ter o orbital 1s, o orbital 2s e os 3 orbitais p. Vou fazer o preenchimento desses orbitais e vou ter essa configuração. Um átomo de oxigênio, como é que ele vai se ligar usando esse modelinho aqui, que envolve orbitais atômicos? Aqui eu não estou falando de orbital molecular, eu estou mostrando os orbitais atômicos do oxigênio. Como que um átomo de oxigênio se ligaria a outro átomo de oxigênio? Numa dupla. Então, ele compartilha. Primeiro, eu tenho um orbital P que está preenchido, um outro que está semi-preenchido e um outro que está semi-preenchido. Esse aqui para cima, considerem preenchido totalmente, esse aqui. Então, com outro átomo de oxigênio, primeiro ele faz uma ligação sigma, ele compartilha elétron com outro átomo de oxigênio por meio de uma ligação sigma, e ele faz com outro átomo um recobrimento lateral através desse orbital P aqui. Então, esse com esse recobrimento lateral, ligação π. Esse com esse, recobrimento frontal, ligação sigma. Então, na molécula de oxigênio, eu tenho uma ligação sigma e tenho uma ligação π. Tem elétron desemparelhado na molécula de oxigênio? Não. Se não tem elétron desemparelhado, essa molécula ela não deve sentir um campo magnético, certo? Se não tem elétron desemparelhado, e se o elétron interage com o campo magnético, se eu tenho um elétron que tem um spin mais meio e um outro que tem spin menos meio, um cancela o outro. A somatória dos spins vai dar 0. Então, não vai interagir com o campo magnético. Certo? Se eu falar para vocês que o oxigênio líquido ele é atraído pelos polos de um ímã, vocês acreditam? Essas duas figuras aí, foi o que eu achei mais fácil? Vocês reclamam dos nossos óculos de segurança, né? Olha aí. Então, o que esse filmezinho vai fazer? A última coisa que eu vou falar. Eu tinha dito que eu ia... Quem quiser sair, pode sair. Alguém quer sair antes de eu mostrar isso aqui? O que vocês estão vendo aqui é um ímã. Eu tenho os dois polos do ímã e eles dois vão jogar aqui primeiro nitrogênio líquido e depois oxigênio líquido. E vocês vão ver que o comportamento é diferente. Então, primeiro estou mostrando, né, os gases. A gente não precisa do som. Então, está explicando o que vai acontecer. Essa luva que é importante porque a gente está falando de gases que estão, por exemplo, o nitrogênio, ele está numa temperatura de menos 196 graus Celsius. Se ele cai na mão da pessoa, esses são os polos do ímã, ele congela. Então, olha, o nitrogênio líquido, ele passa pelos polos do ímã sem ser atraído, ele escoa normalmente. Tá certo? Agora eles vão usar... Acabou. Agora eles vão fazer a mesma coisa com oxigênio líquido. Uma substância que, né, não é atraída pelos polos, como o nitrogênio não foi, a gente chama de substância diamagnética.
Agora eles vão repetir usando o nitrogênio. O fato do oxigênio ser atraído pelos polos do ímã mostra que ele tem elétron desemparelhado, que ele tem uma propriedade que a gente chama de paramagnetismo. E, obviamente, que esse modelo aqui, que descreve a molécula de oxigênio em termos de orbitais atômicos, com ou sem hibridização, ela é falha para esse tipo de molécula. E foi isso que gerou a proposição da teoria dos orbitais moleculares, ou que valida o uso da teoria dos orbitais moleculares. Porque eu vou convidar vocês a fazerem isso na semana de folga que vocês vão ter, construir um orbital desse tipo aqui, um diagrama de energia desse tipo, para a molécula de oxigênio. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver duas coisas, que a ordem de ligação vai dar 2, como tem que dar, e que a molécula de oxigênio, ela, na teoria dos orbitais moleculares, ela tem sim elétrons desemparelhados. Obrigada.